Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, né, o seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Grande prazer ter a sua audiência nessa terça-feira, dia 28 de janeiro. Vamos aqui para mais uma edição de número 97. E bom, pessoal, no programa de hoje eu vou comentar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada cheia nessa segunda-feira. Se não me engano, foram 12 jogos disputados. Muito jogo rolando ao mesmo tempo. Foi bem complicado acompanhar a rodada de ontem, mas foi uma boa rodada, né? Apesar do monte de jogo encavalado, foram jogos muito bons. Tiveram ali um ou outro joguinho que não foi tão interessante e tal. Mas a maioria foi jogo bom. Tivemos algumas surpresas. Então, uma rodada boa. E aí, no programa de hoje, eu vou comentar sobre cada um dos jogos. Acredito eu que não teremos giro de notícias hoje, porque não saiu nada de tão relevante assim. Então, o programa de hoje será basicamente mesmo a análise dos jogos de ontem. Só que foram tantos jogos que só o resumo da rodada já vai durar quase uma hora. Pelo menos é o que eu acredito, né? Então, o programa vai ser bom, vai ser recheado, vai te entreter por muito tempo. Então, vambora. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. E vambora, né? Roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Vai! Muito bem, então, pessoal. Vamos iniciar o nosso programa de hoje, né? O mês aí já tá acabando, né, cara? Estamos a poucos dias do fim do mês de janeiro. Uma loucura como esse mês passou rápido, velho. Que isso? Inacreditável. Parece que minha vida está, né, passando pelos meus dedos e eu não tô vendo. Impressionante. Enfim, gente, vamos aqui. Do nada eu começo a divagar sobre o meu tempo de vida. É uma loucura, né? Tá maluco, meu Deus. Enfim, vamos lá. Vamos começar aqui o programa falando sobre os jogos de ontem. E o primeiro jogo que eu quero comentar é Lakers e Hornets. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. Um jogo que tinha tudo para ser, né, pouco interessante, né? Um duelo no papel extremamente desequilibrado. E no primeiro quarto, meio que a expectativa se confirmou. Né, o Lakers fez no primeiro quarto absurdamente dominante. Meteu 39-19 no primeiro quarto. É uma dominância impressionante nos dois lados da quadra. O Anthony Davis jantando o Hornets com farofa. Só que a partir do segundo quarto, velho, o Hornets conseguiu engrossar o caldo, né, velho? Os caras colocaram 32-20 no segundo quarto. Fizeram o jogo ir pro intervalo totalmente aberto. E na volta do intervalo, cara, o Lakers teve que suar sangue pra garantir a vitória, mano. Teve que suar sangue, sofreu, mas no fim conseguiu, né, sair com a vitória. Né, o Lakers venceu por 112-107. Nessa que foi a 26ª vitória do Lakers na temporada, a 6ª nos últimos 7 jogos. Né, Lakers vivendo um ótimo momento, né? Venceu Boston, venceu Golden State, então é um momento bom. O Anthony Davis, de novo, entregou uma atuação brilhante. Ontem foi um dos jogos mais dominantes do Anthony Davis em um bom tempo. Foram 42 pontos e 23 rebotes para o Anthony Davis. Foi o 5º jogo de 40-20 dele na carreira. O primeiro desde a final da Copa da NBA.
né, que ganhou do Pacers, né, na ocasião. Então fazia tempo que o AD não entregava um jogo desse. Óbvio, nessa temporada ele já entregou algumas atuações dominantes, mas ontem foi uma coisa impressionante, assim. Impressionante o que o Anthony Davis fez, cara. Impressionante. E aí a vitória veio. Mais sofrida do que deveria? Sim. Mas a vitória veio. Grande resultado, 26ª vitória, 10ª vitória como visitante. E o Hornets, apesar de ter se recuperado, né, de ter conseguido tornar o jogo um pouco complicado ali pro Lakers, no fim não foi o suficiente. Charlotte sofreu sua 31ª derrota, a 15ª jogando em casa. Na sequência, tivemos o Cleveland Cavaliers, né, batendo a equipe do Pistons. Né, o Cavs, que vinha de 3 derrotas seguidas, conseguiu uma bela vitória em cima de um ótimo adversário. Detroit é um dos melhores times da NBA nesse mês de janeiro. Se não me engano, é o time que mais venceu nesse mês. Então era um duelo difícil, um duelo de conferência. E o Cavs conseguiu entregar uma belíssima atuação. 110-91 foi o placar. Né? O time teve uma performance excelente nos dois lados da quadra. 22 pontos do Garland, 21 do Donovan Mitchell. Uma produção muito boa. E a defesa aparecendo. Né? A defesa do Cavs vem sendo um dos grandes problemas do time nesse mês. Né? Nesse mês, a defesa do Cavs só não cedeu mais pontos que a defesa do Wizards. Né? Então, ver o Cavs ontem conseguindo limitar o Pistons a menos de 100 pontos foi uma surpresa, dada a fase ruim que a defesa do Cavs vive. Mas ontem deu certo, o ataque funcionou, e aí a vitória veio. O time quebra a sequência de derrotas, chega a 37 vitórias na temporada, e o Pistons sofre sua 23ª derrota, deixa de ter campanha positiva. Depois tivemos um dos melhores jogos da rodada de ontem, que foi Houston e Celtics. O Houston foi ao TD Garden encarar o Boston Celtics. Jogo duro, difícil, mas no fim venceu os visitantes. Muito ali na base do Dillon Brooks e do Amen Thompson, que inclusive foi quem decidiu o jogo ali na última posse, né? Floaterzinho clutch demais no último lance, decisivo pra caramba. Na base, principalmente desses dois caras, o Houston bateu o Celtics por 114-112. Foi um jogo onde o Boston teve uma execução ali no final do jogo muito ruim. Muito isolation no Tatum, no Brown. Pouquíssima movimentação de bola. Muito... Foi um fechamento de jogo muito porco do Celtics, né? Muito previsível. E em contrapartida, o Houston conseguiu achar mais soluções, né? O Ime Udoka mostrou o porquê que ele é um treinador melhor do que o Mazzulla. Eu falei ontem no pós-jogo, né? Ontem o contraste entre Mazzulla e Ime Udoka ficou muito evidente, cara. Sim, enquanto o Ime Udoka brincou de desenhar a jogada, brincou de achar soluções durante o clutch time, o Mazzulla ficou só olhando o Celtics, forçando bola do Tatum, forçando bola do Brown. Não conseguiu tirar mais nada do time. Né? Então, Houston mereceu demais a vitória. O Dillon Brooks teve o jogo da vida dele. Foram 10 bolas de 3, se não me engano. Foram 10, não foram? Foram 10, não foram? Exatamente, foram 10 bolas de 3 convertidas pelo Dillon Brooks em 15 tentadas. Um aproveitamento bizarro, matando bola importante, né? Ele matou uma bola ali faltando 1 minuto e 20 para acabar, que foi crucial para encaminhar a vitória do Houston. O Amen Thompson, como eu falei, decisivo pra caramba, decidindo ali no final, 33 pontos, 10 rebotes, uma atuação gigante do Amen Thompson, que, na minha opinião, nas últimas semanas tem sido o melhor jogador do Houston.
né? O Jalen Green, ele fez uma boa parte de janeiro num nível absurdo. Um nível absurdo. Só que nos últimos jogos ele teve uma queda de rendimento, né? E em meio a essa queda, o Amen Thompson cresceu. E cresceu nos dois lados da quadra, né? Hoje o Amen Thompson, ele é um dos melhores, ele é o melhor jogador da defesa do Houston e é um dos melhores jogadores ofensivos que o Houston tem. Né? O Amen Thompson, ele tem sido meio que a cola que tá juntando tudo, que tá fazendo tudo funcionar nesse time do Houston. Eu vi o Pisou na Linha falando sobre isso e eu concordo. O Amen Thompson, ele tá sendo o que o Aaron Gordon foi quando chegou no Denver. Né? O Aaron Gordon, ele chegou e meio que fez tudo funcionar. Resolveu a defesa e ofensivamente ele ligou tudo. Né? Ele melhorou ainda mais o jogo do Murray, o jogo do Jokic. E o Amen Thompson, ele tá tendo meio que esse efeito. Resolvendo a defesa do Houston, entregando uma intensidade absurda. Né? Ontem, várias big plays defensivas. E ofensivamente, ele tá sendo o elo de ligação do Sengun com o Jalen Green. É impressionante como que o jogo dos dois melhora com o Amen Thompson. E ontem ele foi absurdo. Um puta jogo, decisivo, sendo protagonista. Então, uma noite mágica pro Amen Thompson, uma noite mágica pro Dillon Brooks. E uma noite excelente pro Houston. Vence o vice-líder do leste, depois de já ter vencido o líder do leste 2 vezes, né? Lembrando que o Houston venceu 2 vezes o Cavaliers. Vence o Celtics fora de casa, executando melhor do que o Celtics no final do jogo. Cara, uma noite maravilhosa pro Houston. Maravilhosa. São 31 vitórias na temporada. E, mano, pra quem ainda duvida do Houston, é melhor rever os seus conceitos, tá? Porque os caras jogam bola. Os caras definitivamente jogam bola. Vou só dar uma pausa rapidinho aqui, tá, gente? Não vou nem cortar, não, que vai ser bem rápido. Só vou receber o entregador que chegou aqui com uma compra minha. Tinha esquecido que a compra ia chegar. Então só vou lá receber e já volto. Né? Só vou desativar o áudio e desligar a câmera por 1 minutinho. Rapidinho, já volto. Opa, voltei. Voltei, pô. Falando. Aqui é velocitar. Aqui é velocitar, irmão. Tava de brincadeira. Bom, onde é que eu tava? Ah, tá. Houston e Celtics. Tem que levar o Houston a sério. É um time que vai brigar. Vai brigar por coisa grande. É um time que vai brigar até o fim pela Seed 1, Seed 2 da conferência. E o time é bom demais, cara. Esse Houston é muito bom, encaixadinho, tudo funcionando. E o Amen Thompson é um baita de um jogador. É um baita de um jogador. Como eu fico feliz de ter errado com ele no draft. Eu errei. Achei que ele não ia ser isso tudo. E tá sendo. E tá sendo. Jogando muito, grande jogador. Grande resultado do Houston Rockets. Já o Celtics, decepção, né, cara? Mais um fechamento de jogo porco. Muitas falhas nos dois lados da quadra. Defensivamente, o Celtics vacilou pra caramba em vários momentos, inclusive no game winner do Amen Thompson. O Celtics vacila demais na marcação. O Brown e o Cornet batem cabeça ali no lance e acabam dando muito espaço pro Amen Thompson. Então, decepção. Decepção o jogo do Celtics. Poderia ter feito bem mais do que fez. Bem mais mesmo. Bom, seguindo, tivemos o Sacramento Kings vencendo de forma tranquila a equipe do Brooklyn Nets por 110
a 96. Um jogo que até começou meio complicado, né, cara? O Brooklyn venceu a primeira parcial por 30-22. Mas no segundo tempo, o Kings, cara, dominou. Né? Meteu 33-24 no terceiro quarto e 30-18 no quarto período. Né? Uma dominância extrema no segundo tempo. Sabonis e Darren Fox foram os caras da equipe do Kings ontem. Comandaram o time. Foram 30 pontos do Fox e triple-double de 21 pontos, 22 rebotes e 10 assistências para os Sabonis. Mais um triple-double para o homem, mais um 20-20 para o homem. Temporada magnífica do Saboninho. E mais uma ótima vitória, né? Mais uma ótima vitória. Sacramento chega a 24 vitórias na temporada. E o Brooklyn, né, conquista aí sua 33ª derrota. Eu falo que conquista porque pro Brooklyn, quanto mais derrotas, melhor, né? Então, mais uma derrota conquistada pelo nosso querido Brooklyn Nets. Na sequência, tivemos o jogaço entre Heat e Magic. Esse jogo foi bom pra caramba, né? Dupla prorrogação, Franz Wagner jogando demais, Tyler Hero jogando demais. Cara, foi um jogo excelente que terminou com vitória do Heat, né? Jogando em casa, lá no Caxias Center. O Heat sobreviveu a 2 prorrogações e bateu a equipe do Magic por 125-119. Como eu já adiantei, Tyler Hero teve uma noite absurda de 30 pontos e 12 assistências. Ficou a 2 rebotes do triple-double. O Bam Adebayo também bateu na porta do triple-double. Foram 26 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Um jogo extremamente agressivo do Bam Adebayo, coisa que tem sido bem rara nessa temporada, né? O Bam Adebayo tem jogado muito ali no modo automático, mas ontem não, jogou na agressividade, foi bem. O novato, né, o Kelewar, que tem ganhado mais oportunidades aí nas últimas semanas, de novo entregou um grande jogo, 19 pontos, 10 rebotes, com 4 de 4 no perímetro, atuação muito forte. E grande vitória, cara. Grande vitória do Heat, em meio a todo o caos aí que tem sido as últimas semanas por conta da questão Butler. O Heat vai conseguindo acumular vitórias, né, cara? São 23 vitórias na temporada, Miami voltando a ter campanha positiva. E o Magic, apesar do ótimo jogo do Franz Wagner, 29 pontos, foi o cara que levou o jogo para prorrogação, né, cara? Muito importante ali no final. Mas apesar disso, Orlando sofreu mais uma derrota. Orlando que, né, tá numa fase de queda, né, cara? São 24 derrotas, o time deixa de ter campanha positiva. Complicada a situação do Orlando. Tomara que o time consiga reverter. Porque é um time que, cara, teve que lidar com tantas adversidades nessa temporada que seria uma pena ver esse time, por exemplo, saindo da zona de playoff direto. Né? Seria uma pena. Então, tomara que as coisas se acertem de novo lá em Orlando. Depois tivemos o atropelo do New York Knicks em cima do Memphis Grizzlies. Esse que tinha tudo para ser um jogo bem equilibrado. Né? De um lado, Nova York numa crescente, jogando em casa, com Jalen Brunson, com Karl Anthony Towns e tal. E do outro, o Memphis Grizzlies voando, né, cara? Jogando muita bola, com Ja Morant em quadra, com JJJ em quadra. Né? Então, era um jogo que tinha tudo para ser equilibrado. Só que no fim, acabou sendo um grande monólogo do New York Knicks. Defesa do Knicks simplesmente, cara, assim, esmagou a equipe do Memphis. O Memphis não conseguiu jogar. Toda hora que tentava movimentar a bola, o Knicks ia lá e roubava. Só no primeiro tempo foram uns 10 roubos de bola do Knicks. Acho que foi isso no primeiro tempo. Deixa eu só confirmar. Exatamente, cara. Foram 10 roubos de bola no primeiro tempo. Foram 14 turnovers forçados no primeiro tempo, que viraram 21 pontos. Cara, impressionante o que a defesa do Knicks fez. E aí, cara, com a defesa bem, com o time capitalizando em cima dos erros,
e com o ataque funcionando super bem, com o Mikal Bridges, com o Towns, com o Brunson, não teve como, cara. O Memphis não conseguiu brigar, né? Para além do JJJ, não teve ninguém ali entregando de fato um grande jogo. Desmond Bane tentou ali com seus 16 pontinhos. Teve ali o Santi Aldama indo bem em vários momentos. Brandon Clark também. Só que no geral, velho, foi um jogo bem aquém do Memphis. Claro, mérito do Knicks, mas também demérito do próprio Memphis. E no fim, não teve como. 143-106 foi o placar. 31ª vitória do Knicks na temporada. E 16ª derrota do Memphis Grizzlies, né? Destaques individuais do Knicks: Mikal Bridges, 28 pontos, uma atuação gigante, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Ja Morant passou mal com o Mikal Bridges ontem, essa é a grande verdade. O Towns, 24 pontos, 11 rebotes, um jogo muito bom do Towns, um jogo muito maduro do Towns, segurando a onda nas faltas, sendo cauteloso. Gostei muito do jogo dele. Jalen Brunson, atuação protocolar de 20 pontos, 4 de 6 no perímetro, muita eficiência. Josh Hart com um jogo de 10 rebotes, muito bem. E o banco ajudando, né, cara? Precious Achiuwa, Cameron Payne, Miles McBride. Foi um baita jogo do Knicks, baita defesa. E... 20 roubos de bola no jogo, 26 turnovers forçados. Cara, excelente, mano. Excelente. Baita vitória, baita resultado. 17 bolas de 3 convertidas, mano. Foi uma loucura. O Knicks ontem deu aula. Deu aula de basquetebol. Impressionante. Bom, vamos lá. Seguindo, tivemos a vitória do Raptors em cima do Pelicans, né? Toronto que, do nada, começou a enfileirar vitórias, né? Impressionante. Ontem foi a 14ª vitória do time na temporada. 113-104 foi o placar. Uma atuação muito forte do Toronto em casa, né? Jakob Poeltl entregando um belíssimo duplo-duplo de 21 pontos e 14 rebotes. Deu 3 tocos ainda. Uma atuação muito forte. Pelo lado do Pelicans, vai o destaque para o Zion, né? Um jogo bom de 31 pontos, 3 tocos também, mas longe de ter sido o suficiente para evitar a derrota, né? 35ª derrota do Pelicans na temporada. 14ª vitória do Toronto. Depois tivemos uma das grandes surpresas da rodada, que foi a vitória do Bulls em cima do Denver Nuggets, né, cara? Né, Chicago, apesar de ter sofrido demais com o menino Jokic, que ontem entregou simplesmente um 33-12-14, triple-double inacreditável, dancando pra caramba. O Jokic jogou muito. Só que, apesar da masterclass do Jokic, o resto do time do Denver não ajudou, né? O Denver ontem teve muitas dificuldades no perímetro. O time chutou 6 de 27 para 3 pontos. Aproveitamento horroroso. Os turnovers também, 14 turnovers cometidos, um número alto, né? Em contrapartida, o Bulls fez chover bolas de 3. Foram 24 bolas de 3 convertidas pelo Bulls em 53 tentadas, um aproveitamento de um pouco mais de 45%. Vucevic e Lavine combinaram para 41 pontos, uma atuação muito forte dos dois. Ayo Dosunmu, Lonzo Ball, né, todos ali passando das 3 bolas de 3. Lonzo, inclusive, 18 pontos na partida, um dos melhores jogos dele desde que ele voltou de lesão. Banco ajudando com Dalen Terry, com Patrick Williams. Então, grande atuação do Bulls, segundo tempo espetacular. E vitória merecida. 129-121, Bulls chega a 20 vitórias na temporada, a 9ª jogando em casa. E o Denver, cara, decepção, viu? Esperava bem mais do Denver. Ontem foi um jogo bem abaixo, né? O único, para além do Jokic, que merece de fato elogios é o Christian Braun. O Christian Braun ontem teve um jogo muito bom, 28 pontos, matou 2 bolinhas de 3. Mas para além dele, cara, só o Jokic mesmo que fez alguma coisa, mano.
Jogo bem fraco. Um outro que merece um destaque aí pelo lado do Bulls é o Matas Buzelis, tá? Menino Buzelis aí, que foi confirmado no torneio de enterradas. Tô bem ansioso, inclusive, pra ele. Eu acho que ele tem grandes chances de levar. Menino Buzelis ontem foi bem, cara. Jogou 20 minutos, 9 pontos marcados, 4 de 5 no perímetro, dancando ali. Cara, belo jogo, tá? Belo jogo do nosso querido menino Buzelis, que é bom jogador, viu? Tem potencial. Gosto bastante do Buzelis. Vamos lá, os últimos jogos, hein? Tivemos Minnesota vencendo o Atlanta Hawks, lá em Minneapolis. Minnesota se aproveitou, né, das ausências de Jalen Johnson, de Trae Young, de Sam Daniels, e conseguiu bater a Atlanta por 100-92. Não foi um primor de jogo do Minnesota, não. Passou longe disso, inclusive. Foi um jogo que foi bem mais difícil do que deveria. Mas no fim, a vitória veio, né? Aos trancos e barrancos, sim. Mas veio a vitória. 25ª vitória do Minnesota na temporada. Julius Randle, 20 pontos na partida. Rudy Gobert, duplo-duplo de 18 pontos e 10 rebotes. Anthony Edwards, 23 pontos, mas tijolando tudo do perímetro, né? 2 de 11, um aproveitamento horroroso. Mas foi o suficiente para vencer. Naz Reid veio bem do banco e tal. E a vitória tá na conta de Minnesota. 12ª vitória do time jogando em casa. E Atlanta sofreu sua 14ª derrota como visitante. Bom, vamos lá. Os últimos 3 jogos, né? Os últimos 3? Exatamente, os últimos 3. Ó, Dallas Mavericks atropelou a equipe do Washington Wizards por 130-108. Aqui foi uma vitória bem tranquila de Dallas. Jogo bem fácil. Daniel Gafford fez valer a lei do ex. Atuação muito dominante contra o seu ex-time. Foram 18 pontos, 8 rebotes e 5 tocos pro Daniel Gafford. Mas pra mim o grande destaque foi o nosso querido Klay Thompson. O Klay Thompson entregou um dos seus melhores jogos com a camisa de Dallas. Ao todo foram 26 pontos? Foram 26? É que eu anotei só no primeiro tempo, né? Que no primeiro tempo o Klay marcou 21. Foram 21 pontos pro Klay Thompson no primeiro tempo, né? 7 bolas de 3 convertidas. No geral foram 23. Então ele basicamente só jogou mesmo no primeiro tempo. Fez um primeiro tempo espetacular, lembrando, né, o Klay Thompson do Velho Testamento. E muito na conta dele, e também, óbvio, do Gafford, da defesa, e da própria ruindade do Washington Wizards, né, por que não? Muito por conta disso, o Dallas conseguiu sair com essa bela vitória em casa. Foi a 25ª vitória do Dallas e a 39ª derrota do Washington Wizards, que tá caminhando aí para ser o primeiro time com 40 derrotas na temporada, hein? Vai ser uma marca importante aí pro nosso querido Washington Wizards. Depois tivemos o Milwaukee Bucks vencendo bem a equipe do Jazz lá em Salt Lake City, venceu por 125-110, né? O trio Giannis, Lillard e Middleton brilhou lá em Utah, né? Os três entregaram uma atuação muito boa, foram 35 pontos, 18 rebotes e 7 assistências para o Giannis. Simplesmente jantou, né? Jantou o garrafão do Jazz. Damian Lillard, 35 pontos e 8 assistências. Um grande jogo do Lillard. E o Chris Middleton, depois de uma sequência de péssimas atuações, conseguiu um jogo bom. Foram 22 pontos com 10 de 13 nos arremessos de quadra. Uma atuação muito boa do Middleton, que, na minha opinião, já falei isso aqui, né? Será trocado no próximo dia 6. Pra mim, na trade deadline, o Chris Middleton dará adeus à equipe do Bucks. Então, se eu fosse torcedor do Bucks, já estaria aproveitando esses últimos jogos do Middleton, porque eu tenho uma grande sensação de que serão os últimos. É o que eu acho. É o que eu acho. E aí, encerrando aqui o nosso resumo da rodada e, consequentemente, encerrando também o programa de hoje,
Falei que ia durar quase 1 hora, né? Não vai, né? Vai durar menos. Realmente eu calculei mal o tempo. Mas tá tudo bem, né? Programinha mais curto também. É bom a gente mudar, né? De vez em quando programinha de 1 hora, de vez em quando programinha de 30 minutos. A gente vai mudando, a gente vai alternando, né? É bom, é bom, é bom. Aí a gente não cai na mesmice, né? A gente sai um pouquinho da rotina. Faz bem, faz bem. Enfim, pra encerrar, Suns e Clippers. Foi o último jogo da rodada e foi um jogo que fechou a rodada com chave de ouro, né? Foi realmente um jogo bom pra caramba, um jogo de muita alternância, né, cara? 1 hora o Clippers estava melhor, outra hora era o Phoenix. Durante a maior parte do jogo, o Phoenix foi melhor, tá? Até o terceiro quarto, mais ou menos, até o meio do terceiro quarto, vai, vinha sendo um dos melhores jogos do Phoenix em muito tempo, tá? Time bem ali na defesa, tendo um ataque produtivo com Booker, com Durant. Só que aí, velho, o Suns começou a vacilar, né? Começou a dar uma leve derretida. O Clippers foi se aproveitando disso, né? Foi apertando a marcação. O James Harden, juntamente ali do Zubat, começaram a causar um estrago gigantesco no pick and roll. Norman Powell começou a matar a bola. Kawhi Leonard também aparecendo bem. E aí o Clippers conseguiu se recuperar na partida, né? Venceu o terceiro quarto por 31-23. E no quarto período foi loucura. Foi loucuragem. Phoenix Suns ficou nas cordas por um bom tempo ali. Mas no fim, com muito drama, o Phoenix conseguiu garantir a vitória. Conseguiu se segurar. Venceu por 111-109. Uma vitória muito importante em cima de um adversário direto aí, né, cara, na briga por playoff. Consegue diminuir a diferença para apenas 2 jogos para o Clippers. São 24 vitórias do Phoenix e 26 do Clippers. Devin Booker, juntamente do Durant, foram absurdos na partida. 26 pontos do Booker e 24 do Durant, matando uma cacetada de bolas difíceis ali no final do jogo. O perímetro do Phoenix ontem fez um trabalho interessante. Muito volume ali no perímetro, com Gerson Allen, com Ty Jones, com Royce O'Neal. Então, apesar do drama do final da partida, eu acho que no todo foi um jogo bom do Phoenix. Foi um jogo positivo e terminou com a vitória. Vitória importante, a 8ª nos últimos 10 jogos. Grande resultado, cara. Grande resultado pro gigante do Arizona. Então, é isso, viu, gente? Basicamente era isso que eu tinha para trazer, né, pro programa de hoje. Espero que todo mundo tenha curtido a edição de hoje do Switch TV Show. Se você curtiu, por favor, deixe seu like, né, que ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Galera que assistiu na Premiere, muito obrigado pela companhia de vocês. Agradeço muito. E é isso, né, gente? Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!